Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos já na unidade 4, já passamos longe da metade da disciplina, né? E as instruções continuam as mesmas, né? Então, fixar bem nos objetivos da disciplina, que serão certamente tema, né, das provas, e também as atividades. Então, fazer a atividade com bastante carinho, bastante atenção, porque certamente elas vão contribuir sobremaneira aí para vocês poderem ir bem na avaliação. A própria atividade, né, tem o caráter avaliativo, vale nota, e também ajuda na prova, que é outra atividade avaliativa das disciplinas aqui do curso. Bom, pessoal, então, unidade 4 trata do que? As reformas do Estado e da administração pública. Então, como objetivos, sempre os temas da prova, né? Entender as reformas do Estado, inclusive, nós vamos apresentar aqui rapidamente dois casos, né? O da Inglaterra e dos Estados Unidos, e depois mais aprofundado do Brasil. Identificar as reformas propostas para a administração pública do Brasil, mais especificamente, e compreender as políticas públicas pós-reformas. No Reino Unido, vejam, a reforma, mas eu vou ter que formatar isso. No Reino Unido, né, na Inglaterra, ocorreram reformas, assim como no Brasil também ocorreram várias reformas. Em 2011, né, já faz 10 anos, então, tiveram uma reforma da administração pública e as bases, né, os pilares dessa reforma são esses que aparecem aí para vocês. Apenas dados estatísticos, né, o Reino Unido, em 2011, tinha uma força de trabalho de 30 milhões de pessoas, o desemprego geral razoavelmente baixo, 7,2%, e 457 mil aprendizes no mercado de trabalho. Então, a aprendizagem inglesa passa por transformações conforme o modelo de reforma da administração pública ao longo das décadas. Lá, né, a reforma deu prioridade para o Estado como garantidor da qualidade de formação e do sistema de formação profissional, para que seja atrativo, confiável a todos os atores da sociedade. Então, é o Estado fomentando, é o Estado atuando, é o Estado presente na vida das pessoas. Nós temos duas tendências, né, quando falamos de Estado, seja no país que for, no continente que for. Aquela linha que defende que o Estado deve fazer isso, deve atuar, deve prestar serviços, né, deve ter empresas prestadoras de serviços, enquanto que outras dizem que não, preferem o Estado reduzido e que seja tudo privatizado. Então, são duas linhas de raciocínio, a gente vai comentar um pouco mais para frente, mas no caso inglês aqui, então o Estado é o garantidor da qualidade da formação e do sistema de formação profissional, mais especificamente. Muita atenção aos resultados, ênfase na eficácia. Né? Então, vimos lá atrás eficiência, eficácia e efetividade. Então, o Reino Unido, a Inglaterra, né, mais especificamente, se debruça mais sobre a eficácia. Quer dizer, as coisas têm que acontecer. Essa é a ideia. Parâmetros de reconhecimento da formação profissional pela União Europeia, então aquilo que foi dito ali em cima, toda a região europeia considera como modelo, né, a reforma administrativa que foi feita na Inglaterra, e políticas diversas de incentivos financeiros às empresas também, no caso, então, as empresas privadas. Então, resumidamente, né, a Inglaterra passou por essa reforma política e ela busca atender esses critérios de administração pública que estão aqui nesse slide. Já nos Estados Unidos, não vou dizer que seja totalmente inversamente proporcional, mas ele muda um pouco. Então, nos Estados Unidos, tanto a gestão pública como a gestão relacionada às empresas, né, que é o setor privado, apresentam uma característica de individualismo. Tá?
Eu já vou fazer alguns comentários sobre isso, mas o americano ele já tem mais um caráter individualista, ele por ele mesmo, em que cada pessoa busca resolver suas questões e as empresas procuram obter seus lucros. Ponto. Tanto o indivíduo como a atividade empresarial nesse país busca solucionar suas demandas, pouco considerando as questões coletivas ou do Estado. É uma cultura que essa população apresenta com fortes influências nos conceitos bíblicos, republicanos e individualistas. Então, ao contrário do que a gente viu na administração pública inglesa, né, que ela tem um pouco mais do Estado presente na sociedade, o americano ele é totalmente contrário. Tá? Ele é muito mais individualista. Né? No caso inglês, temos mais a coletividade e a ação, efetivamente, do governo. No americano, não. Né? É meio que as pessoas pensam que o ideal é que cada um se vire por si. E o governo e o Estado influenciam o mínimo possível. Quem que está certo? Quem que está errado? Eu volto lá na minha primeira aula, né? Vamos parar de comparar, de fazer comparações. É assim que está bom para os americanos? Ótimo. Está dando certo? Ótimo. É assim que está bom para os ingleses? Excelente. Está funcionando? Está dando certo lá? Maravilha, continue. Então é característica de cada país, é característica de cada região, é característica de cada povo, é característica de cada cultura, é característica de cada condição, né? Se você pegar o Brasil, nós temos, inclusive, as condições climáticas influenciam muito nisso. Se a pessoa consegue se virar por conta ou passa a depender mais do Estado. Tudo interfere, tudo. Né? Então, eu digo assim, depende. Se está bom, continue. Se está ruim, mude. Até não tem muito a ver aqui, mas ajuda a ilustrar. Esse tempo estava dando uma aula pós-graduação, daí não lembro exatamente qual era o tema que a gente estava abordando, mas um aluno falou da questão de livro de autoajuda. Ele meio que quis dizer que livro de autoajuda não serve, não presta para nada, não tem utilidade. Eu disse o seguinte para aquela turma: você já comprou um livro de autoajuda, já leu e foi bom para você? Continue. Vai lá e compre outro. Leia mais um, e mais um, e mais outro. Está sendo bom para você? Está funcionando na tua vida? Está dando certo na tua vida? Continue. Você comprou um livro de autoajuda. Putz, que porcaria isso aqui. Doe. Faça uma doação. Dê de presente para alguém. E não compre mais livro de autoajuda. Pronto. Não precisa ficar discutindo o sexo dos anjos se livro de autoajuda é bom ou não é. Ele vai ser bom para alguns, vai ser excelente para algumas pessoas, vai ser péssimo para outras pessoas. Então, a forma de funcionamento dos estados também, né, dos países, depende muito de N características de cada país, de cada região. As coisas funcionam diferentemente em lugares diferentes. Agora, tem que funcionar. Tem que estar dando certo. Se está dando errado, tudo bem, então tem que mudar. Se não está funcionando, tem que mudar. Mas não adianta a gente querer comparar. Não adianta o americano querer que o inglês seja totalmente individualista, que o Estado seja mínimo e não participe de nada na sociedade, ou o contrário, né? O inglês querer que o americano tenha o Estado mais presente na sociedade. É característica, é cultural. Isso vem arraigado de séculos. No caso da Inglaterra, Europa, né, são países milenares. Os Estados Unidos é mais novo, o Brasil também, mas a Europa são países milenares. Então é assim que funciona. Funciona bem para um país, funciona bem para outro país. Ponto final. Então a questão das comparações, elas são cruéis muitas vezes. E aí vamos para o Brasil, então. O objetivo da reforma da administração pública, né? A última foi em 95. Nesse momento que estou gravando esse vídeo, essa videoaula, está se discutindo a reforma administrativa da administração pública aqui no Brasil. Eu estou deixando para vocês um vídeo bem extenso, não lembro quanto tempo, mas acho que é uma meia hora de vídeo ou mais. Assistam,
né? Porque os jornalistas ali estão levantando os pontos que querem implantar ou desimplantar da administração pública brasileira, né? Então, os conflitos que isso está gerando, o que se concorda, o que não se concorda, isso hoje. Eu estou falando aqui dia 30 de novembro de 2021. Agora que você está me assistindo, em fevereiro de 2022, já não sei como é que está a situação. Não sei o que foi aprovado, não foi aprovado, mas você vai pesquisar, inclusive, para fazer, né, a própria atividade aqui. Então é isso. Então a última reforma foi em 95. No momento que eu gravo esse vídeo, está em processamento, está em andamento uma reforma administrativa no Brasil, 2021. E talvez a hora que você está assistindo já esse vídeo já tenha sido aprovada, já esteja valendo. Não sei exatamente como está aí agora, nesse momento que você me assiste. Mas, enfim, a de 95 buscou contribuir para a formação no Brasil de um aparelho de Estado forte e eficiente. Então, deu-se uma certa ênfase para o Estado participando da sociedade. Um pouco mais para o modelo europeu do que para o modelo americano. Tá certo? Tá errado? Isso é uma discussão que leva anos, né? Então, é o que eu disse. O que funcionar melhor, eu acredito que seja o mais certo. E ela compreende 3 dimensões. Gravem bem esse slide aqui. A dimensão institucional legal, voltada para a descentralização. Então, nós vivemos uma era de descentralização da estrutura organizacional no aparelho do Estado por meio da criação de novos formatos organizacionais. Isso lá em 95 a gente tá vendo, tá? Como as agências executivas, agências regulatórias, organizações sociais e assim por diante. A segunda dimensão é de gestão, definida pela maior autonomia e pela introdução de 3 novas formas de responsabilização dos gestores: a administração por resultados, a competição administrada por excelência e o controle social, em substituição parcial aos regulamentos rígidos da supervisão, da auditoria que caracterizaram a administração burocrática anterior a 95. E a terceira dimensão cultural, de mudança de mentalidade, visando passar da desconfiança generalizada que caracteriza a administração burocrática para uma confiança maior, ainda que limitada, própria da administração gerencial. Tá? Então, a administração gerencial ela vem em contrapartida, em contrassenso, à administração burocrática. Né? E nós vamos ver agora a administração gerencial também, mas ela vem, a administração gerencial, o gerencialismo, ele vem contrário à burocracia. Ele vem procurando dar mais fluidez para a administração pública, para o serviço público. Então, as 3 dimensões daquela reforma administrativa de 95, que vale até hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, estamos exatamente na transição, então até agora vale isso, né? Mas não sei, a partir de agora, quando você está assistindo essa videoaula, não sei se já foi aprovado, se já temos mudanças, né, no serviço público e assim por diante. Então, essas são as 3 dimensões: a institucional legal, a de gestão e a cultural. Busca, só voltando aqui rapidamente, o que busca-se aqui é uma gestão mais autônoma, né? Uma visão de resultados, é mais uma visão. A administração gerencial por si, por natureza, ela visa mais os resultados. E uma gestão para resultados, então, tem essas características aqui. Primeiro, foco em público-alvo, claro e inequívoco. Né? Como é para resultado, então a administração pública tem que definir exatamente quem são os públicos, né? Os usuários a serem impactados por aquela ação. Ela tem que ser mais definida. Foco, objetivo. Orientação para resultados numa perspectiva de longo prazo. O que a gente pouco vê. Pelo menos na história brasileira, muito pouco se viu em termos de um gestor, um presidente da República, traçar um plano de 20, 30, 40 anos para frente.
tá? Muito pouco se viu. Na verdade, se traçam objetivos, se traçam metas, planejamentos, projetos, geralmente para que sejam concluídos dentro do mandato. E daí não tem sequência depois. Isso é mais do que provado, não sou eu que estou falando. Né? Se você sair pelo Brasil, você vai ver um monte de viaduto que não liga nada a lugar nenhum, né? Pontes, prédios públicos que ficaram abandonados e não foram concluídos, e por aí vai. Escola abandonada no meio do mato, na cidade de vocês talvez tenha isso. Enfim. Então, até fazendo um parênteses, eu acredito que seja importante para você entender isso, né, orientação de resultados numa perspectiva de longo prazo. Em 1980, o PIB do Brasil era muito maior, até tem os gráficos aí, se você procurar no Google vai encontrar. Eu não tenho o gráfico aqui nem os números, então vou falar de uma maneira mais qualitativa. Em 1980, o PIB do Brasil era muito maior que o PIB da Coreia do Sul. Hoje, essa situação já se inverteu faz tempo. Tá? 1980, aí, pelo ano 2000, aí, a partir do ano 2000, já veio crescendo o PIB da Coreia do Sul, do Brasil se manteve, foi crescendo pouco, e o deles explodiu. Né? Hoje a situação talvez seja até inversa. Até faz tempo que eu não pesquiso isso. Mas é fato. É fato, você vai encontrar isso aí se você pesquisar. Pergunto, o que foi criado, no que foi investido na Coreia do Sul em 1980 para ter esse crescimento explosivo em relação a outros países? Foi criado um projeto, um planejamento de investimento maciço, pesado na educação. Que tipo de educação? Básica, fundamental. Né? Novas escolas, treinamento de professores, remuneração de professores. Tenho certeza que tem muitos professores aqui. E aí, quando a gente fala de ensino básico e fundamental, do ensino, não é ensino, né, da educação, daí no caso, infantil, é um absurdo a remuneração de um professor de ensino infantil, de ensino básico, pelo menos. É um absurdo. Né? Você não tem estrutura. Você recebe a criança, se você é professor, professora de uma escola pública do ensino básico, fundamental, com certeza você recebe criança passando fome e vai para a escola por causa da merenda. Isso é terrível, uma situação horrível mesmo. Então foi isso que a Coreia fez, investiu maciçamente na educação infantil, básica, fundamental. Esse PIB foi crescendo aos poucos, mas ele explodiu, como eu falei agora há pouco, na década de 2000, né? Mais de 2000, 2003, 2004, 2005, nessa época aí. Por quê? Nessa época, quem eram os governantes? Quem eram os empresários da Coreia? Quem eram os gestores? Quem eram os administradores? Aquelas crianças que receberam uma maciça educação básica, primária, infantil e assim por diante. Né? Então, aquelas pessoas que já estavam na faixa dos 30 aos 40 anos, que é uma faixa extremamente produtiva. Então é isso, né? Eu pergunto, quando que foi visto isso aqui no Brasil? Que eu me lembro, pelo menos, né? Teria que estudar mais a história. Mas nasci em 1970, de lá para cá, não me lembro de ter visto algo nesse sentido. Mudou muito, melhorou muito, mas ainda não é algo, né, parecido com isso. Bom, terceira característica da gestão para resultados, isso aqui é questão de prova, hein? Essa figura aqui. Flexibilidade e agilidade administrativa, né? Aquilo que eu falei de migrar das repartições públicas para um serviço público ágil, de qualidade. A gente tem visto muito isso. Né? Não dá para ficar só reclamando das coisas. A gente tem visto, principalmente os órgãos federais, aí eles têm investido, o governo, né, tem investido bastante, mas já vem de longa data isso, não é agora especificamente, né, mas já vem de uma ou duas décadas investido bastante no treinamento do servidor público, na tecnologia, né? Eu sou da época que para declarar imposto de renda ainda era escrito, né? Tinha que ir na Receita, pegar o formulário, preencher tudo, ir lá, entregar, pegar recibo, né?
Hoje se faz aí em 5 minutos, né? Tudo online. Então, melhorou, claro que melhorou. Melhorou muito, né? Mas ainda tem muito que melhorar, com certeza. Precisaria mais uma perspectiva de longo prazo. 4, valorização e comprometimento profissional com os resultados. 5, a governança pública integrada, convergente e colaborativa. Difícil um serviço público. Você que é servidor público sabe. Né? Seja municipal, estadual ou federal. A fogueira de vaidades não é fácil. Né? Não é fácil. Mas é no mundo, tá? Não é só no Brasil. Enquanto estamos lidando com seres humanos, não é muito fácil lidar com isso. Participação e controle social no governo, sustentabilidade fiscal e financeira. Então, são os 7 pilares da gestão para resultados. A evolução da administração pública no Brasil, então, como eu falei lá na primeira aula da unidade 1, tem que lembrar, hein? Né? Partiu do patrimonialismo, passou pela burocracia. Hoje, podemos dizer até que hoje está num gerencialismo quase não, já atingindo uma gestão realmente social, voltada para a sociedade. Tá? Então, quando eu caminho, o importante dessa figura aqui é o seguinte, quando eu caminho do patrimonialismo para uma gestão social, é isso aqui que muda bastante, tá? A força aqui, eu valorizo muito mais a estrutura administrativa. Aqui eu valorizo muito mais, quanto mais eu venho, né, da esquerda para a direita, quanto mais eu venho da esquerda para a direita, evoluindo do patrimonialismo para a burocracia, para o gerencialismo e para a gestão social, eu tenho mais ação. Realmente o que interessa para a comunidade, para a sociedade. É isso que eu quero que vocês entendam desta figura aqui mais especificamente. As recentes reformas administrativas apontam para um movimento de isso aqui que eu estava dizendo, né, o modelo inglês e modelo americano. A reforma de 95, ela buscou mais um modelo europeu. E já agora a reforma de 2021, que eu, nesse momento eu não sei se está aprovada, se não está, enfim, mas as reformas elas vêm apontando para um movimento de desconstrução do Estado. Já vou falar sobre isso. E com isso chegamos a uma situação que configura o paradoxo do chamado neoliberalismo, que é a base de pensamento pelo menos hoje, dia 30 de novembro de 2021, do ministro da Economia, Paulo Guedes, tá? O neoliberalismo. Então, só que essa desconstrução, né, acaba gerando esse paradoxo que é, para reduzir o tamanho do Estado, para o Estado não interferir tanto na sociedade, não estou dizendo que isso seja bom ou ruim, para ter o Estado mínimo, né, que se chama, que o neoliberalismo defende, é preciso ter um Estado forte. E aí eu volto na questão das comparações. O Brasil é um país que tem um Estado forte, como tem os Estados Unidos, para ter uma desconstrução do Estado e entregar tudo na mão do particular? Por que o Estado tem que ser forte quando você vai privatizar tudo, quase tudo, enfim? Porque senão foge do controle. Foge totalmente do controle. O particular faz o que ele quer. Então o Estado americano é um Estado fortíssimo. Ele tem influência forte sobre o particular, sobre o privado. Então ele consegue delegar, ele consegue terceirizar, ele consegue privatizar. E aí o particular se vira quase que por conta. Aí eu faço essa pergunta: o Brasil tem essa característica? Tem muita gente, não sei se é muita gente, mas esse governo que nós temos hoje, nesse momento, em 2021, é nítido, né, que ele tem essa visão. A visão de desconstrução do Estado, a visão neoliberalista, a visão de Estado mínimo, tudo privatizado. Mas e aí eu pergunto, e nós temos um Estado forte o suficiente para controlar essa massa privada que viria ou vem, não sei, que já está vindo? Né? Essa é a grande questão. Ah, mas no americano é assim. No americano o governo não tem nada, o governo cuida só da saúde, da educação.
Beleza. Ele tem cacife para isso. O nosso governo tem? Vai conseguir manter o controle sobre tudo isso? Então, essa é a questão, né? Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Estou aqui para apresentar para vocês as duas visões, como nós vimos no início da aula. Então, os europeus, mais especificamente os ingleses, né? Mas é uma característica europeia. Eles não têm tanto assim um Estado mínimo, né? Já o americano é totalmente Estado mínimo. É totalmente privatizado, desconstrução do Estado, como chama aqui. Mas a questão é, você tem que ter Estado forte para isso, senão vai dar problema. E aí, pessoal, quero mostrar isso aqui para vocês. Falam tanto que aqui no Brasil é tanto órgão público, é tanto ministério, é tanto não sei o quê, tem que jogar tudo para a esfera privada, porque não dá certo porque é do governo, porque se fosse privatizado, tudo daria certo. Não é bem assim. Não é. Vejam aqui, isso aqui é fonte da OECD, organização. Está aqui embaixo, está bem pequeno, vocês não vão conseguir ver. Eu vou ler para vocês. Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OECD, é um órgão internacional. Inclusive, se não me engano, fica na Suíça. E o IBGE, né, o nosso IBGE aqui. Tá? Então, não é fonte de blog do Joãozinho, não. E está aqui, ó. Veja os percentuais de funcionários públicos em relação à população dos países. O Brasil tem 1,6% da população no serviço público. Os Estados Unidos, que são tão individualistas, que são tão pela desconstrução do Estado, que são tão pelo Estado mínimo, está ali, ó, 15,3% da população está no serviço público. E por aí vai, ó, Noruega, Dinamarca, países do primeiro mundo, 30%. 30%. 30% da população é servidor público. Tá, tudo bem, você vai me dizer, tá, mas lá eu pago imposto e tenho tudo, né? Não preciso pagar plano de saúde, porque tem bons hospitais, não preciso pagar escola, porque tem boas escolas públicas. Tudo bem, e isso precisa ser revisto aqui. Isso com certeza precisa ser revisto. Né? E nós já tivemos épocas de que o ensino público era muito melhor que o particular. Né? A saúde pública também, até porque era muito incipiente a saúde particular. Isso há décadas atrás, né? Claro. Então é óbvio que eu tenho que ver o que esses países fazem e tentar implantar, né, no Brasil. Mas assim, porque vocês estão aqui para serem administradores públicos, ou se já não são pelo menos servidores públicos, e você tem que ter resposta. Porque eu tenho certeza que vocês ouvem, quem já está no serviço público aqui, tenho certeza que ouve volta e meia alguma chacota, alguma piada, né? Que servidor público não serve para nada, que é cabido de emprego e não sei o que, não sei o que. Não é assim. Não é assim, tá? O Brasil tem muito menos, proporcionalmente a população, tem muito menos servidor público que Japão, Coreia do Sul, que eu dei o exemplo agora há pouco, Alemanha, Turquia, Itália, Estados Unidos, que é extremamente individualista, Espanha, Reino Unido, Grécia, Canadá, França, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, países do primeiro mundo. Tá? Claro que existe essa situação, eu concordo em gênero, número e grau. Né? Nesse país que tem uma porcentagem alta de servidor público, mas também a qualidade da prestação do serviço público é de primeiro mundo. É de primeiro mundo. Mas não que o Brasil tenha um inchaço no serviço público. Daí quer cortar o ministério daqui, cortar o ministério de lá, cortar o ministério do... O serviço público tem que funcionar. Como é que ele vai funcionar sem gente? Não tem como funcionar sem gente. Tá certo? Então, é preciso ter o aparato estatal, é preciso. É necessário até mesmo para dar suporte para o particular. Agora, quando fala em privatizar tudo também, vejam o que é citado para ser privatizado. Me diga uma privatização que o governo cita que dá prejuízo. Você já viu algum órgão que dá prejuízo, uma empresa pública que dá prejuízo, ser privatizada? Você já viu isso acontecer aqui no Brasil? Que eu me lembro, eu nunca vi. Só se privatiza o que está dando lucro. Ora, aí até eu quero, né? Se eu tivesse dinheiro, eu comprava também.
Então, privatizam o que dá lucro. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Então, privatiza, já que a iniciativa privada, na iniciativa privada tudo funciona e na pública nada funciona, então privatiza o que dá prejuízo. Está dando prejuízo, privatiza. Mas eu quero ver quem é que vai comprar daí, né? Quem que vai querer comprar o que está dando prejuízo? E tem. Eu estava pesquisando esses dias, tem umas usinas hidrelétricas aí para o interior do Brasil que terrível, só dá prejuízo. Vai privatizar aquilo? Pode até abrir um leilão. Ninguém vai comprar. Os caras querem comprar o que dá lucro. Pô, mas daí fica fácil, né? Entende? Então, esse paradoxo, né, de buscar um Estado mínimo tem que primeiro fortalecer o Estado, para que ele consiga ficar com aquilo que dá lucro, passar para frente aquilo que está dando prejuízo e poder controlar tudo isso. Né? E, lógico, com os nossos impostos, teríamos que ter saúde de primeiro mundo, educação de primeiro mundo, segurança de primeiro mundo, mas não temos. Né? E isso precisa ser trabalhado. Isso vocês, futuros administradores públicos, se já não são, tem que pensar muito nesse sentido. Eu queria muito trabalhar esse slide aqui com vocês justamente para isso, porque eu sei que vocês, a maioria de vocês já é servidor público, talvez a maioria municipal até, e assim como eu, vocês ouvem bobagem. Ouvem gente falando besteira. Tá? E não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Tá aqui, quando falarem besteira, mostrem esse gráfico aqui. Tá? Não é de fonte de blog de Joãozinho, de qualquer coisa. Está aqui duas fontes extremamente sérias, tá certo? E está aqui o gráfico. E em relação à população, nós temos 1,6% da população trabalhando no serviço público. E isso é muito notório, né? Tem muito serviço público, a gente vê a falta de gente. Vocês devem ter essa situação no órgão que vocês trabalham, tá certo? Muito bem, falo bastante, né? Então, sobre a reforma administrativa 2021, hoje, 30 de novembro de 2021, estou deixando para você aí um vídeo onde dois jornalistas discutem lá e conversam com outras pessoas sobre a nossa reforma administrativa de 2021, que eu chamei de vídeo complementar número 9, está aí na unidade 4 disponível para vocês. Assistam esse vídeo, eu não sei se agora que você está assistindo essa aula, né, já é fevereiro, março, não sei exatamente, talvez já esteja obsoleto esse vídeo, mas é o que eu tenho hoje, né, para mostrar para vocês aqui. Mas a partir dele, vocês vão encontrar outros, e também provavelmente eu vou colocar outros, né, quando sair alguma coisa nova aqui, eu vou colocar na disciplina também. Mas nesse momento que eu estou falando aqui no vídeo, é isso que nós temos, é isso que temos para hoje, tá bom? Muito importante esse vídeo aqui. Então, pessoal, mais uma vez, entendemos as reformas do Estado, nos casos ingleses, americano e do Brasil, identificamos as reformas propostas para a administração pública do Brasil e compreendemos as políticas públicas que são geradas, né, a partir das reformas. Muito bem. Atividade dessa unidade. Então, na unidade 4, vocês vão estar disponível aí, né, já para vocês participarem. Vale 15 pontos a sua participação neste fórum. De que maneira? Então, fórum de discussões sobre a reforma administrativa brasileira de 2021. Então, vocês vão discutir, talvez, o que eu tenho aqui nesse vídeo que eu estou disponibilizando hoje, ou talvez já coisas muito diferentes, né, conforme foi ou não foi aprovado ou não aprovado a reforma administrativa. Talvez nesse momento que você está vendo essa aula ainda, ela está em andamento também, né? Não sei como estará. Mas, enfim, como ela está no momento que vocês estão fazendo essa atividade de participação e discussão no fórum aqui. Tá? Nesse momento aí. Talvez seja janeiro não, talvez seja fevereiro, março, abril, maio, não sei. Não sei em que momento nós estamos aqui, né, nessa unidade 4. Acredito que vai para frente um pouco, né, abril, talvez. Como é que está a reforma administrativa agora e no futuro? Como é que está aí no futuro? Aqui no passado ela estava ainda em andamento. Como é que está aí no futuro aí agora, 2022? Então, vale 15 pontos você participar no mínimo, tá? Pode participar o quanto quiser, quanto mais participar no fórum, melhor.
mas no mínimo 2 vezes. Como? Uma vez, pelo menos, iniciando um assunto sobre a reforma administrativa de 2021 brasileira. Tá? Então, cada um de vocês tem que iniciar um tópico de discussão e participar em algum tópico de discussão onde outro aluno abriu o tópico, tá certo? Então, inda e vinda. Cada um de vocês deve participar 2 vezes. Uma delas abrindo um tópico de discussão e outra participando num tópico que foi aberto por outro aluno, por outro colega. Esse é o mínimo. Tá? E não tem meia nota. Abri um tópico, mas não participei. Não. Fórum é fórum, né? Você tem que participar legal. Então, dupla participação. Está aqui. 15 pontos. Abrindo um fórum de discussão e participando de outro. Esse é o mínimo. Quer participar 40 vezes? Fique à vontade. Quanto mais, melhor. Tá? Eu também vou entrar aí nesse momento que está aberto já o fórum e vou participar também. Tá? Peço que os tutores também participem. Então é isso. Essa é a atividade da unidade 4. Tá bom? Então, nessa unidade, mais especificamente, está muito dividido, né, a linha do tempo. Né? Eu estou aqui no passado e agora vocês estão aí no futuro me assistindo, que na verdade será o presente. É bem interessante. Ok? Deixa eu parar de transmitir aqui a apresentação. Então é isso, pessoal. A unidade 4 concluída, só falta uma. Vamos para a unidade 5. Bons estudos, participem bastante nesse fórum aí, para a gente trocar bastante ideias sobre os rumos do país. E nos encontramos na unidade 5. Abraço.